Muito bem, estamos aí na nossa quarta aula do módulo História dos Batistas, né? E vamos iniciar esta aula orando e pedindo as bênçãos do Senhor para a nossa comunhão. Amém? Irmão Augusto Panda, o senhor pode orar por nós e pedindo as bênçãos de Deus para esse tempo, por favor? Sim, oremos. Santo, querido Pai, nosso Deus, rendemos mil graça por termos este grande encontro, um grande conselho para este fim. Desejamos que o Espírito Santo permaneça a esta formação. Também nós que queremos recebendo um bom conhecimento que não contávamos, mas que o Senhor és poderoso, és amoroso. Pedimos que ao iniciar este programa até ao fim deste estudo, entregamos na presença do Senhor, que abençoa o nosso líder, o pastor Marcos Antônio, o pastor Alexandre Aquino, o pastor Moisés, inclusive o colégio pastoral, que o Senhor consagra todos nós que se encontram nesta grande sala. Querido Pai, nosso Deus, e é assim que nós imploramos para sempre. Amém. Amém. Muito bem, estou deixando aqui um recado aqui no nosso grupo. Muito bem, irmãos. Ontem foi um dia um pouco atípico e eu creio que eu, né, fiquei a desejar na aula que foi dada e eu quero fazer aqui vamos dizer assim, uma recapitulação para que algumas informações importantes possam ser fixadas e consideradas. Peço também que você entre lá no chat e faça a sua presença no chat, tá bom? Então, muito bem. Vamos aqui para o nossos PowerPoint. Depois, amanhã, ao final da aula, eu vou disponibilizar esses PowerPoints para os irmãos, a fim de que eles possam também servir para estudar e se preparar aí para os questionários, ok? Quando a gente fala do fundamentalismo, é muito importante nós estudarmos o fundamentalismo. E por quê? Porque nós somos originários deste movimento. O que é o fundamentalismo? É um movimento que surge em oposição ao liberalismo teológico, ou seja, há um momento onde a igreja começa a se afastar dos fundamentos bíblicos, então surge um movimento, né, em oposição a esse liberalismo. Então, esse fundamentalismo, fala assim, esse movimento, ele teve várias fases. A primeira fase do fundamentalismo foi durante a década de 1920. As grandes batalhas eram travadas dentro das grandes denominações históricas, pois muitos pastores que tinham saído dos Estados Unidos para fazerem curso de pós-graduação nas grandes universidades teológicas da Europa, especialmente na Alemanha, em que a teologia liberal, abraçando as teorias destrutivas da autocrítica, produzida pelo racionalismo humanista, voltaram para os Estados Unidos completamente descrentes nos fundamentos do cristianismo histórico. Então, lideranças que foram estudar na Europa foram influenciadas por uma visão teológica liberal e distorcida da verdade, se deixaram influenciar, voltaram para os Estados Unidos
trazendo consigo esta influência. Então, houve uma reação a essa influência que estava sendo trazida para os Estados Unidos. É muito importante a gente perceber que não só na década de 20, 1920, mas também hoje, nós sofremos a influência desta teologia liberal. Coisas que outrora estavam sedimentadas, hoje estão sendo rediscutidas. Por exemplo, um certo pastor aqui, adepto a essa teologia liberal, quando tratava do assunto divórcio, ele fazia a seguinte afirmação, que divórcio foi, na Bíblia, é um assunto tratado dentro de uma cultura, dentro de um tempo. Ele não é um valor, ele não é uma doutrina. Ele é só uma forma que a igreja, ou que no passado os judeus trataram desse problema, portanto, nós, nos dias de hoje, podemos também tratar desse problema como melhor entendermos que devemos tratar. Então, o que que esse pastor, adepto da teologia liberal, pastor Batista, estava afirmando? Que divórcio é uma cultura. Não é, vamos dizer, os princípios bíblicos que diz respeito a divórcio é uma cultura e não uma instrução, e não um valor, e não um mandamento, não uma ordenança. Eu estava em um debate na televisão ontem, passou ontem, e debatendo com um pastor da presbiteriana, e ele estava afirmando que o cristianismo não é uma religião de regras. Se o cristianismo não é uma religião de regras, então isso significa que o cristianismo está livre para escolher seus princípios e seus valores como melhor lhe convier. Então, toda essa influência da teologia liberal, ela chegou nos Estados Unidos em 1920 e começou a influenciar as igrejas a essa visão liberal teológica. Houve uma reação de determinados líderes contra esse pensamento. A segunda fase do fundamentalismo, fim da década de 20 e até o início dos anos 40, durante esse período, a lição teológica distintiva que os fundamentalistas ensinavam era que representavam o cristianismo verdadeiro, baseado numa interpretação literal da Bíblia, e que essa verdade deveria ser expressa concretamente, de modo organizacional, separada de qualquer associação com liberais e modernistas. Ou seja, diferentemente da visão teológica liberal, que não considerava uma interpretação literal da Bíblia, os fundamentalistas vão defender a interpretação literal da palavra. E vão também defender que aqueles que são adeptos a essa visão fundamentalista devem se separar de qualquer associação com liberais e modernistas. Ou seja, se você está em uma igreja que ela se inclinou para uma visão liberal e você procurou, de todas as formas, dissuadir aqueles que estavam pensando de forma equivocada e não conseguiu, então você deve se afastar destes. Este era o pensamento fundamentalista na década de 1920 e até final da década de 20 até o início dos anos 40.
A terceira fase do fundamentalismo, início da década de 40 e até a década de 1970. A partir do início da década de 1940, os fundamentalistas dividiram-se paulatinamente em dois arraiais. O primeiro grupo de fundamentalista, que é chamado os genuínos fundamentalistas, continuavam a se chamar fundamentalistas, equiparando-o com o verdadeiro cristianismo fiel à Bíblia. Em 1941, esse grupo fundou o Conselho Americano de Igrejas Cristãs. Este conselho de igrejas, junto com outras igrejas fundamentalistas não incluídas em nenhum dos dois grupos, foi que deram continuidade ao genuíno movimento fundamentalista. Ou seja, você vai ver que pouco a pouco o movimento vai criando corpo, e o que vai acontecendo é que vai criando um corpo e, de uma forma natural, aqueles que são contrários se afastam e os que estão nesse princípio também se afastam. Então, nós vamos ver a divisão acontecendo. O segundo grupo, chamados aparentemente fundamentalista, e aqui é muito importante, às vezes nós conversamos com pastores que lideram igrejas, e às vezes conversamos sobre certas práticas, e eles dizem o quê? Nós também somos fundamentalistas. Nós também somos bíblicos. Mas muitas vezes a característica da fé praticada está identificada mais com movimentos modernistas e liberais do que com movimentos bíblicos literais. Eles deixaram o nome fundamentalista por achar que a palavra dava ideia de divisor, intolerante, anti-intelectual, despreocupado com os problemas sociais e até mesmo tolo. Desculpa. Só um minutinho aqui. Aqui ficou. E passaram a ser chamados de evangélico ou neo-evangélico. Então, tem muitas pessoas hoje que têm dificuldade em aceitar o termo somos fundamentalistas, com a ideia de que esse termo não é um termo que, vamos dizer assim, é agressivo, é ofensivo. Então, preferimos um termo menos, ou evangélico, ou neo-evangélico. Então, nós vemos nesse tempo dividindo-se em dois grupos, um, um grupo chamado de fundamentalistas genuínos e o outro chamado de fundamentalista aparentemente, os aparentemente fundamentalistas. A quarta fase do fundamentalismo, fim das décadas de 1970 e até a década de 1980, eles identificavam um novo inimigo, mais difuso, o humanismo secular, que era o responsável por subverter escolas, universidades, o governo e, acima de tudo, as famílias. Lutaram contra todos os inimigos que considerassem rebentos do humanismo secular, o evolucionismo, o liberalismo político e teológico, a moralidade pessoal frouxa, a perversão sexual, o socialismo, o comunismo e qualquer diminuição da autoridade absoluta e inerrante da Bíblia. Quando nós estamos em 1970, 1980, nós estamos aí no apogeu dos movimentos hippies, nós temos aí uma influência do humanismo, e o humanismo significa o quê? O homem no centro, ou seja,
uma sociedade vivendo em torno da vontade do homem. E nesse momento, o fundamentalismo, então, e é interessante nós pensarmos, parece-nos o quê? Que ser fundamentalista é ser um militante, é alguém que luta por uma causa, luta por uma verdade. E ao lutar por esta verdade, ele vai então se posicionar de forma contrária àquilo que é contrário a esta verdade. Nós vivemos hoje diante de extremos, de valores totalmente contrários à fé, de contrários à verdade, de contrários à Bíblia. E ser fundamentalista quer dizer, nós não podemos ser omissos. Nós temos que se posicionar dentro desta realidade. Nós não temos que ser só cristãos dentro das quatro paredes, mas esta verdade que cremos deve sair das quatro paredes e ir ao encontro daqueles que estão sobre o engano da mentira. Assim pensavam os fundamentalistas. Em 1976, num congresso mundial de fundamentalista, o termo fundamentalista foi assim definido como alguém que adere ao seguinte: manter uma fidelidade incondicional à Bíblia inerrante, infalível e verbalmente inspirada. Parece para nós algo tão simples, comum, mas naquele tempo esta verdade estava sendo questionada. E por isso, então, essa afirmação. E por isso as outras afirmações que vão se seguir. São afirmações que são defendidas em função de que essa verdade estava sendo combatida. A segunda coisa é acreditar que o que a Bíblia diz é verdade. E é verdade absoluta, e verdade absoluta que é verdade sempre, em todo lugar. Ou seja, a verdade de Deus foi verdade ontem, é verdade hoje e será verdade amanhã. Serviu para as pessoas no passado, serve para as pessoas no presente e servirá para as pessoas no futuro. Terceiro, julgar todas as coisas pela Bíblia e ser julgado unicamente pela Bíblia. Ou seja, a Bíblia é a palavra final. Ela é o auferidor de valores. Não existe nenhuma verdade fora da Bíblia, e a verdade não pode ser acrescentada na Bíblia ou diminuída na Bíblia. Quarto, afirmar as verdades fundamentais da fé cristã histórica, ou seja, ser fundamentalista é crer nessas doutrinas, a doutrina da Trindade, a encarnação, o nascimento virginal, o sacrifício expiatório, a ressurreição física, a ascensão ao céu e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, o novo nascimento mediante a regeneração do Espírito Santo, a ressurreição dos santos para a vida eterna, a ressurreição dos ímpios para o juízo final e morte eterna, a comunhão dos santos, que são o corpo de Cristo. Diante do liberalismo, diante de uma interpretação herege das Escrituras, então os fundamentalistas fazem estas afirmações. E se uma pessoa se dizia fundamentalista, então ela tinha que crer nestas verdades. Quinto, praticar a fidelidade à fé e procurar anunciá-la a toda criatura. Em outras palavras, fundamentalismo não é só crer em uma verdade, mas viver esta verdade que se crê. Fundamentalista não é só crer e viver na verdade, mas também
anunciar a toda criatura a verdade que se crê. Sexto, denunciar e se separar de toda negativa eclesiástica desta fé, compromisso com o erro e apostasia da fé. Então, ser fundamentalista é não aceitar a prática do ecumenismo, ou seja, de estar unido com aqueles que são contrários a esta verdade. E, por último, lutar firmemente pela fé que foi uma vez dada aos santos. Que isso significa que ser fundamentalista é ser um militante da fé. Eu sei que muitas vezes o homem tende a querer ser politicamente correto, ou seja, cada um tem direito à sua fé, eu tenho a minha, você tem a sua, e nós vamos cada um ficar na nossa. Mas entendiam eles que o cristianismo verdadeiro não poderia ser enclausurado. Ele precisava ser vivido e defendido de uma forma pública. Nós vivemos numa sociedade que procura, de todas as formas, colocar mordaças em nossa boca, a fim de que não falemos aquilo que cremos. Mas os fundamentalistas diziam que, mesmo ao custo do sofrimento e dor, eles deviam erguer a sua voz e contradizer e combater aqueles que que haviam aderido à heresia. John Osborne fez a seguinte afirmação: fundamentalismo é a crença militante e a proclamação das doutrinas básicas do cristianismo que levam à separação bíblica daqueles que as rejeitam. Então, ele definiu o fundamentalismo dessa forma. Crença militante, ou seja, eu creio e luto e vivo por esta causa. E também proclamo as doutrinas que creio e me separo daqueles que são contrários a essa doutrina. Então vejam que os fundamentalistas, eles criam e viviam a palavra, tanto no que diz respeito às verdades, como também se separar daqueles que eram contrários a esta verdade. Isso é importante nós entendermos o fundamentalismo. Por quê? Porque, teoricamente, nós, batistas bíblicos, somos fundamentalistas. Esta é a nossa origem. Nós somos originários destes pensamentos, destas crenças, dessas verdades. Há três chaves para a definição de fundamentalismo. Um, crença militante. As doutrinas básicas são sustentadas com convicção de fé. Ou seja, nós não praticamos o que cremos simplesmente porque é uma imposição denominacional, ou é uma imposição da igreja, ou é uma imposição do pastor. Nós cremos conforme cremos, porque entendemos que assim nos ensina a palavra de Deus. Então, o cristão batista fundamentalista é um cristão que tem as suas convicções de fé baseadas na palavra de Deus. Dois, proclamação não somente cresce nessas doutrinas, mas são ensinadas e pregadas aos perdidos. Um cristão batista, fundamentalista, ele prega aquilo que crê.
3, separação. Não se pode denominar alguém um fundamentalista até que este pratique a separação onde necessário. O que é esse princípio de separação? Não terei comunhão com ninguém, com qualquer organização ou denominação que são contrárias às verdades reveladas na palavra e à doutrina neotestamentária. Então, quando nós falamos fundamentalismo e quando nós nos denominamos fundamentalista, esta deve ser a verdade que nós cremos. E esse deve ser o entendimento que tenhamos, que devemos ter. Nós somos fundamentalista e o fundamentalismo é um movimento que se opõe ao liberalismo. É um movimento que se opõe à doutrina e à interpretação bíblica contrária à verdade. Nós cremos na suficiência da palavra, na literalidade da palavra, na inspiração plenária na palavra, na autoridade plena da palavra. Muito bem. Terminamos aqui a questão do fundamentalismo. O que é ser um fundamentalista na sua essência? Alguma questão aqui, alguma fala? Para mim está tudo claro, pastor. Está tudo ok aqui. Não tá me ficando nenhuma dúvida. Pelo menos para mim, não. Ok. Tranquilo? Pastor, Pois não, pastor, Nonato. esses que se denominam aí os reformados, eles estão mais inclinados para o liberalismo ou para o fundamentalismo? Os Os reformados, vamos dizer assim, essa questão dos reformados, nós vamos ver que na história dos batistas, você vai ver essa divisão desde o início. Aqueles que criam que a salvação ela foi realizada e ela podia atender, estender e alcançar qualquer um, mas naquele tempo também existiam os batistas que criam que a salvação tinha sido realizada para os eleitos. Então, sobre a influência dos teólogos da época, sobre a influência da reforma, sobre a influência desses movimentos de oposição ao liberalismo. Então, nós tínhamos, desde o início dos batistas, dois grupos. Uns que foram mais simpatizantes àquela visão, àquela teologia que foi defendida por Calvino, e outros que foram mais simpatizantes por aquela visão dos grupos como anabatistas, os donatistas e etc, e etc. Então, quando nós vemos que os cristãos, esses que se dizem reformadores ou cristãos da reforma, nós não estamos tratando necessariamente dessa questão do liberalismo, mas de uma visão, de uma interpretação doutrinária no que diz respeito à salvação. Quando nós pensamos em batistas bíblicos, batistas fundamentalistas, oriundos deste movimento, eles são caracterizados por batistas que não são calvinistas, entendendo que a salvação está estendida a todos e, pela fé, as pessoas se apropriam dessa salvação. Entende, Nona? Ficou claro? Então, reformados ou não reformados não é uma questão de liberalismo. Ok? Você tem presbiterianos conservadores, metodistas conservadores, luteranos, como também tem os liberais dentro desses movimentos. Você tem presbiterianos liberais, você tem metodistas liberais, você tem luteranos liberais, como também nós temos igrejas batistas liberais dentro do próprio movimento com essas características aí distintas.
entendeu? Alguma pergunta mais aqui? Eu não tenho pergunta, mas só que eu queria agradecer muito a Deus, porque eu nunca tive história dos batistas desse jeito assim, desta maneira clara, para que eu possa entender bem. Então, eu queria agradecer mesmo a Deus por este lado, por esta formação e, sobretudo, por este módulo também, que me situa e coloca a minha cabeça numa linha em que tenho muita estabilidade agora no entendimento das coisas. Então, este módulo foi bem-vindo para mim, pessoalmente, assim posso dizer, para a minha vida. E só a história dos batistas mexeu muito com a minha fé também, e meu posicionamento pleno para dizer quem sou eu. Porque muitas das vezes a gente está mais nadando, 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 não sabe onde é que está, e ali está sujeito a seguir qualquer curso que aparece, qualquer linha que apareça, a gente abraça porque não tem algo que ele norteia. Então eu queria só agradecer a Deus e também pedir uma bênção especial para o professor e aí ter Babi também. Obrigado. Muito bem. É muito importante isso, irmãos, essa matéria, para que a gente entenda realmente em que movimento nós estamos. Nós estamos de que lado da história? E é muito importante isso. Eu falo que a falta desse entendimento faz muitas vezes inseguros e incertos. E esse entendimento também é um entendimento que vai dar liberdade de forma clara para as pessoas decidirem. E elas são livres. Olha, eu não entendo dessa forma, eu sou adepto à visão da teologia liberal, eu não penso dessa forma. E as pessoas sempre são livres para pensarem. Mas é importante entender quem nós somos. Isso vai fazer-nos entender quem os outros são. E isso vai fazer a gente também tomar uma posição definitiva de que lado nós estamos. Agora, vamos avançar um pouco mais e vamos entender um pouquinho sobre essa questão da teologia liberal. Nós falamos que ser fundamentalista é ter uma posição contrária ao liberalismo. Então, vamos estudar um pouquinho sobre essa questão do liberalismo. A crítica bíblica e as suas escolas. A crítica bíblica emergiu graças ao racionalismo dos séculos XVII e XVIII. No século XIX, ela se dividiu entre a alta crítica, isto é, o estudo da composição e história dos textos bíblicos, e a baixa crítica, a análise crítica dos textos visando estabelecer sua leitura correta ou original. Então, quando surge este movimento dentro da teologia chamado crítica bíblica? Séculos 17 e 18 são séculos que estão sobre a influência de movimentos e pensamentos filosóficos, ou seja, sempre os pensamentos filosóficos, ou seja, a filosofia, está influenciando as pessoas na sua forma de pensar e entender as coisas. Por exemplo, nós estamos hoje, no nosso momento, sobre a influência do pensamento filosófico denominado relativismo. Este é o movimento, esta é a base do movimento filosófico dos nossos dias. O que é o movimento relativista? É um movimento que, em suma, ele
entende que não existe absolutos. Ou seja, cada pessoa tem o direito de criar o seu absoluto, de criar a sua lei, de criar o seu entendimento. Eu tenho o direito de criar a minha lei, o meu entendimento. Você tem direito de criar o seu, e eu não posso criticar o seu e nem você o meu. Cada um escolhe como viver. Porém, vírgula. O movimento relativista pensa dessa forma, mas a Bíblia é contrária a esta forma de pensar. A Bíblia não apregoa o pensamento relativista. A Bíblia apregoa o pensamento absolutista. Ou seja, não existe relativismo. Existe o absoluto. Certo é certo, errado é errado. Deus é Deus e aquilo que não é Deus, não é Deus. Então, o cristianismo não pactua com esse pensamento. Então, o que surge, então? Um conflito. Então, a igreja está num ambiente de conflito com a filosofia humana ou a filosofia humanista. Eu falo, é igual à Revolução Francesa, que pregava liberdade, igualdade e fraternidade. Mas, ao defender liberdade, igualdade e fraternidade, eles guilhotinavam todos aqueles que se opunham a este pensamento. Porque a igreja de hoje está sob pressão e sob perseguição. Porque a igreja não pactua com esse pensamento relativista, com essa filosofia relativista. Por isso, nós estamos nesse ambiente de conflito. Chega lá o jovem, eu faço da minha vida o que eu quiser. Se eu quiser ser homem, eu sou. Se eu quiser ser mulher, eu sou. E aí você chega para ele diante das verdades que você crê, diz, isso não é uma verdade segundo a palavra de Deus, e você, então, é homofóbico e começa todas as questões, não é, que são colocadas como discriminação. Assim também era o pensamento filosófico no século XVII e XVIII. No que estava baseado o racionalismo, que era o pensamento filosófico daquela época. Racionalismo era uma visão filosófica que pregava o quê? Nós só podemos acreditar naquilo que nós cremos, naquilo que nós conseguimos provar. Precisa haver evidência suficiente que comprovam aquela verdade para que nós possamos estabelecê-la como verdade. Não sei se vocês estão entendendo o movimento da época, talvez muitos de vocês já estudaram os movimentos filosóficos da humanidade. Então, o racionalismo, por isso, surge nessa época a questão do darwinismo. O que é o movimento darwinista? Eles descriam nessa visão de que Deus é o criador de todas as coisas, e eles procuravam evidências científicas para dizer da onde nós viemos e como nós fomos criados. Então, Darwin vai, alimentado por essa visão racionalista, buscar evidências científicas que pudessem dizer e provar sobre a existência do homem. Por isso ele cria a teoria, que na realidade é uma teoria que se opunha ao cristianismo, que se opunha à fé, porque ela contradizia essa verdade que nós cremos, que Deus é o criador de tudo. E Darwin vai defender que não, Deus não é o criador de tudo. Nós somos resultados de uma explosão, de uma reação química de milhões e milhões e milhões de anos. Então, sobre a influência do racionalismo, surge esse movimento dentro da teologia chamado crítica bíblica. Qual era o propósito da crítica bíblica? Buscar evidências
que pudessem dar consistência à fé, explicar a fé, racionalizar a fé. Então, você tinha um movimento alta crítica. O que ele procurava dentro desse movimento? Ele procurava, através do estudo de como a Bíblia se formou, a história dos textos bíblicos. Então, através desse estudo da formação do cânon, da história do cânon, eles procuravam evidências para dizer que aquilo que cremos, podemos realmente crer, porque existem evidências suficientes que atestam para para a confiabilidade. Mas o que aconteceu? Sobretudo no movimento autocrítica. Eles começaram a estudar a Bíblia e chegaram a algumas conclusões. Por exemplo, afirmar que um grande peixe engoliu Jonas e este ficou por 3 dias dentro de um ventre de um peixe, isto não é uma verdade factual, não é um fato. Isso é uma história, isso é um folclore, isso é um ensino figurado, não é uma verdade evidente. Por quê? Porque isto não pode acontecer. Por exemplo, eles vão questionar a questão do Pentateuco. Fazendo um estudo, eles chegam à conclusão que nos 5 primeiros livros da lei não podem ter sido escritos por Moisés. E eles vão buscar evidências que vão procurar testemunhar a esse favor. Por exemplo, uma das evidências que eles usam é que Moisés não dá o mesmo nome de Deus nos 5 livros da lei. Cada livro, Deus se apresenta com um nome. E eles vão descender. Como alguém que escreve os 5 livros pode chamar Deus de nomes diferentes desse livro. Logo, Moisés não escreveu o Pentateuco. Na realidade, leva o nome dele, mas o Pentateuco é uma coleção, uma biblioteca de vários livros. Então, o movimento alta crítica vai levantar questões e vai colocar sobre dúvida afirmações que até então estavam solidificadas. Isto no século XVII e no século XVIII. Os grandes milagres bíblicos vão ser questionados e vão ser usados ou vão ser interpretados como ensinos pedagógicos ou histórias pedagógicas que foram ensinadas, que foram ditas para ensinar valores espirituais e não fatos acontecidos. Existiu também o movimento chamado Baixa Crítica. Mas o movimento Baixa Crítica, ao contrário do Autocrítica, eles procuravam enfatizar o quê? Uma compreensão mais profunda no que diz respeito à gramática, considerando a cultura, considerando a história, considerando a palavra na sua originalidade. Ele não estava questionando a teoria, ele não estava questionando a inspiração. O movimento Baixa Crítica, o que ele queria, na realidade, é fazer um estudo profundo na palavra, mas voltado inteiramente para a questão da interpretação da palavra. Ou seja, é quando você vai estudar um texto bíblico e você vai pegar lá uma concordância bíblica, você vai pegar lá um dicionário, você vai pegar livros que falam a história desse povo, a história desse livro, o momento desse livro. Então, é um estudo profundo voltado para a interpretação do texto. Já a autocrítica é um estudo voltado não somente para a interpretação, sim, para a interpretação, mas considerando o pano de fundo do texto, no sentido da sua veracidade histórica, científica. Não sei se vocês estão entendendo qualquer questão aqui até agora.
Estamos entendendo, estamos claros. Então, nós temos o surgimento dessas duas escolas no século XVII e no século XVIII. No século XVII, século XVIII, a influência do racionalismo. Nós precisamos buscar evidências para crermos naquilo que está diante de nós. Nós só podemos crer naquilo que nós podemos provar. Isso vai influenciar os movimentos teológicos, a doutrina teológica, e vai surgir no século XIX, lá na Alemanha, na Escola Alemã de Teologia, o berço da Reforma, Lutero, né? Vai surgir lá esse movimento chamado alta crítica e baixa crítica. Gensler apresenta um quadro comparativo entre a crítica construtiva evangélica e a crítica destrutiva liberal. Porque o que acontece? Sobre a influência desta escola, deste pensamento, isso, de alguma forma, afetou a crença. Pastor, Oi, pois não. eu quero voltar um pouco na baixa crítica. Mas quando a gente faz a exegese, a gente não analisa esses factos todos da baixa crítica, que esses elementos da baixa crítica, o pensamento da baixa crítica, não, a exegese não se baseia. Nós não fizemos exegese também? Será Isso. que passamos a baixa crítica? Quando a gente fala aqui, deixa eu só... foi boa a sua colocação. Quando a gente fala dessa escola, desse pensamento, há coisas boas que vão surgir a partir disso. Mas há coisas ruins que vão surgir a partir disso. Ao contrário da baixa crítica, a autocrítica vai questionar se o autor do livro é o autor do livro mesmo, se os fatos relatados são realmente verdade. E vai surgir nesse movimento autocrítica a dúvida sobre a inspiração plenária da palavra, sobre a autoridade da palavra, em função desses levantamentos e desses questionamentos. A baixa crítica, ela não traz consigo malefícios. O grande problema desse movimento foi a autocrítica, não a baixa crítica. Nós vamos ver nesse quadro a seguir, pronto, dividindo. O que vai, naquele artigo que você tem na apostila, ele vai dizer assim, que a crítica, as perguntas que nós fazemos ao texto, elas são boas. E elas podem produzir bons resultados. Mas também nós podemos, através desses questionamentos, é igual, você vai pensar assim, quem eram os filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens e foram condenados por Deus? Nós podemos ter as nossas posições, mas não temos uma definição, porque a Bíblia não diz. Isso não é um problema para nós. Mas o que acontece com o movimento alta crítica, ele vai colocar dúvida naquilo que não tem dúvida, mas ele vai colocar questionamentos. Então, a crítica positiva, ela é construtiva, como o irmão citou. E a crítica negativa, ela é destrutiva, porque ela vai lançar dúvida. A crítica positiva, a base, é sobrenaturalista, ou seja, nós cremos numa manifestação de Deus sobrenatural. Muitas vezes não explicável. Matematicamente não compreendida. Já a crítica negativa, ou seja, a influência da crítica sobre a teologia, ela não é sobrenaturalista, ela é naturalista, ou seja,
Aquilo que é contrário ao natural não pode ser verdade, não pode ser aceito, é só uma história, é só uma ilustração, é só uma fábula. Quando a gente fala que um grande peixe engoliu Jonas, é uma fábula ou uma ação sobrenatural de Deus? É lógico que nós achamos e cremos que é uma ação sobrenatural de Deus. Nós cremos literalmente que um grande peixe engoliu Jonas e ele ficou no ventre desse peixe 3 dias. Os liberais vão dizer que não, isso não é uma verdade. Pasme. Um certo teólogo liberal e batista, que hoje foi expulso da convenção aqui, até foi expulso da convenção no Brasil, ele vai fazer uma afirmação, e isso está num canal de YouTube, na internet, que quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, dizendo sobre o fato de que se ela bebesse da água que jorrava dele, ela ia beber da água da vida. E ele vai fazer uma explicação desse texto, fazendo uma afirmação que esta água que Jesus está dizendo é o sêmen sexual. Uma loucura. Então, tudo aquilo que nós podemos evidenciar cientificamente é verdade, tudo aquilo que nós não podemos provar cientificamente não é verdade. No sentido fato. Regra, o texto é inocente até que prove ser culpado, ou seja, nós não podemos duvidar do texto. Mas, os liberais, o texto é culpado até que prove ser inocente. Ou seja, você já estuda a Bíblia partindo da posição de que eu não sei se isso é verdade. Já o conceito dos fundamentalistas, isto é uma verdade. Resultado, a Bíblia é completamente verdadeira para o fundamentalista. Para o liberal, a Bíblia é parcialmente verdadeira, ou seja, há textos que são inspirados, como há textos que não são inspirados. Há texto que é a fala de Deus e há texto que é a fala do homem. O problema disto é como determinar o que é de Deus, o que não é de Deus. O que eles usavam? O que dá para evidenciar, provar cientificamente é verdade. O que não dá, então, nós vamos ver a autoridade final, a palavra de Deus. No liberal, a autoridade final, mente do homem. É o que o homem pensa. Eu estava acompanhando uma. Não é um debate, uma exposição liberal, e a seguinte afirmação e a seguinte defesa aconteceu, de que não existe uma verdade absoluta, que a verdade é dinâmica e que está sendo, a cada dia, construída dentro da realidade presente. Ou seja, hoje o homem cristão pode, a partir de suas experiências com Deus, aprender coisas e entender coisas que no passado homens não entenderam, ou seja, o entendimento prático da fé não está fechado, ele está dinâmico, e aquilo que muitas vezes foi entendido no passado pelos homens cristãos, não necessariamente é aquilo que nós vamos entender no nosso momento presente, ou seja, a revelação e o entendimento é dinâmico e não estático. Papel da Não razão. percebi.
Ou, pois não. Professor, não Pois, entendi. Não ok. entendi bem essa parte aí. O pensamento dos ouvintes daquele tempo, ou o pensamento dos autores daquele tempo em relação aos seus ouvintes, não é o mesmo. Em outras É isso que palavras, não... aquilo era verdade para eles e não necessariamente é verdade para nós. Essa é a nossa posição? É, Verdade objetiva. é. Ok. É uma verdade em evolução. Ou seja, é um entendimento que está muito ligado à experiência humana. Quem entende assim? Os liberais, O, que vão defender que a Bíblia não é absoluta, aqueles que vão interpretar que muitas das posições bíblicas são culturais, e, ah, e- entendi. e não Ok, obrigado. leis, e não valores, são culturais. Ou seja, Entendi. Moisés resolveu daquela forma, Paulo resolveu daquela forma, e nós vamos resolver da nossa forma. Entendi. Ok. E Eu outro, até pensei que era a nossa posição. Ah, ok. em outro, em outra circunstância, eles falam que é verdade relativa, né? Isso. Que é influenciado por esse movimento filosófico chamado relativismo. Assim como o racionalismo influenciou esse movimento teológico que criou esse pensamento de alta crítica, hoje também está influenciando a teologia. Ainda segundo Gleisler, quando um liberal afirma que pode julgar o sobrenatural, ele, na verdade, o traz para o plano natural. Estava vendo E um nega debate. com isso, de antemão, sua realidade. A crítica errou ao adotar o pressuposto contrário ao caráter potencial do objeto sob julgamento. Ou seja, o que está dizendo aqui? Quando eu vou julgar o sobrenatural a partir de uma perspectiva natural, o que vai acontecer? Quando eu pego o sobrenatural usando o natural para compreensão, então vai chegar ao momento que eu vou dizer esse sobrenatural, ele não existiu. Ele é uma história, ele é uma fábula. Então, nesse momento, é o grande problema dessa escola. Ela vai contribuir de uma forma negativa para a doutrina, ela vai colocar em dúvida a doutrina, ela vai questionar a doutrina e ela vai alterar a forma de pensar doutrinariamente. Então, quando nós vemos o movimento fundamentalista, o que é o movimento fundamentalista? É um movimento que vai se opor a esta forma de pensar. Que forma de pensar? Naturalista, desprezando o sobrenatural. O texto, na realidade, é culpado, a menos que prova que é inocente. A Bíblia é parcialmente verdadeira. A autoridade final é a mente do homem, a compreensão do homem. A razão determina a verdade e não a verdade vai determinar a razão. Então, o movimento fundamentalista é um movimento que surge em oposição a esse liberalismo, que hoje, irmãos, nos nossos dias, está presente. Por exemplo, o movimento que vai aceitar essa questão de igualdade de gênero. Ah, Deus é amor, essa visão do universalismo, da salvação universal. Então, nós vamos ver muito da influência desse liberalismo, fruto desse progresso liberalista que vai acontecendo com o tempo, que estava presente na igreja primitiva e que está presente nos nossos dias. Entre os críticos do século XVIII, encontramos
esses críticos influenciados pelo liberalismo, ok? John Solomon Semeley, 1725-1791. Um dos fundadores do criticismo histórico da Bíblia. Ele apregoava que a palavra de Deus e as sagradas escrituras não eram as mesmas coisas, sugerindo que nem toda a Bíblia é resultado da inspiração, sendo apenas um documento histórico que deveria ser examinado como qualquer outro documento, congênere, ou seja, por meio do método histórico crítico. Semeley também não aceitava o cano bíblico, rejeitava a inspiração verbal das Escrituras e, segundo ele, os ensinamentos bíblicos devem ser considerados apenas moralmente. Semeley, Reimers e Lessing partiram do pressuposto de que não existe o sobrenatural e tudo que entre em oposição a isso é racionalizado. Outro crítico do século XVIII foi Hermann Samuel Reimers, 1694-1768, que postulava que as evidências históricas eram insuficientes para a fé. Jesus teria sido um Messias político judaico. Não havia o sobrenatural nos evangelhos. Os milagres foram invenções dos apóstolos. E Jesus não ressuscitou. Acreditava também que a travessia do Mar Vermelho foi uma grande mentira da parte de Moisés. Com isso, Reimers postulava a religião natural e rejeitava a religião revelada. Ainda, Gotthold Ephraim Lessing, 1729-1781, apregoava que todas as religiões conciliam o homem com Deus e que a revelação era uma etapa ultrapassada e seu conteúdo podia ser transformado em verdade racional. Que o que importa não é ter certeza, mas a busca da certeza. Por fim, no século XIX, a crítica bíblica teve a maior aceitação e difusão, devido a vários fatores, entre eles o espírito da época. É nesta mesma época, o liberalismo teológico se propagou, tendo como seu território a prática da crítica bíblica. Vamos entender um pouquinho sobre essa questão. Tipos de críticas. Crítica textual. Quais palavras estavam no texto original? Crítica literária. Quais são as circunstâncias da literatura? Crítica das fontes. Quais são as fontes por trás do texto atual? Crítica linguística. O que as palavras e frases significam? Crítica da forma. Qual é o gênero literário, oral ou escrito de cada parte? O que fez surgir esse gênero? Crítica histórica. Qual é o contexto histórico que gerou esta obra literária? Crítica da redação. Qual é a relação entre a historicidade do primeiro relato escrito e o texto oral? Qual é a cronologia das intervenções redacionais e do que se utilizaram? Crítica da tradição. Quais são os estágios pelos quais a peça literária passou e se desenvolveu? Quais foram as tradições culturais que os autores receberam? O autor do texto modifica a tradição ou a corrige? E, por último, crítica canônica.
qual função que a forma final da literatura canônica teve entre a da comunidade religiosa. Desculpa. Então, um resumo aqui do que seria essa estrutura desse movimento chamado crítica textual, ou crítica bíblica. Então, estão aqui as perguntas. E o problema não são as perguntas, o problema não é essa visão teórica da crítica, mas é para onde os estudiosos levaram essa questão, para onde eles dirigiram esta questão. O problema não é você perguntar o que as palavras e frases significam. Isso não tem problema. Agora, quando você chega no momento, qual o contexto histórico que gerou esta obra literária? Ou seja, aquilo que nós estamos lendo hoje, em que ambiente isso foi produzido? Isso tem problema? Também não tem problema. O problema é quando as pessoas começaram a questionar se isso era racional ou não era racional. Se o autor, ele realmente se era palavra de Deus ou era palavra dele. Eles começaram a julgar a confiabilidade do texto, a veracidade do texto, e começaram a desenvolver uma interpretação que se afastava dessa questão da literalidade da palavra. Ok, vamos. Alguma pergunta aqui? Alguma questão? Nós estamos agora 9h30. Vamos dar um intervalozinho. Alguma questão antes de ir para o intervalo? Fale agora ou fale depois que a gente volta. Ok? Então vamos ter aí uns 10 minutinhos de intervalo e nós voltamos aí para... Tudo entendido até agora? Tudo tranquilo? Tudo Elucidativo? tranquilo. Tudo tranquilo, tranquilo. A gente está mergulhando um pouco nessa realidade para entender o fundamentalismo, né? Porque a gente fala de fundamentalismo, mas somos fundamentalistas por causa de quê? O que aconteceu que fez com que surgisse esse grupo que nós fazemos parte? E volto a dizer, esse liberalismo teológico está presente nos nossos dias. Não é algo que foi abandonado. Essa escola é ainda formadora de pregadores. Isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Então, se você for, por exemplo, a escola metodista, é uma escola de teologia liberal. É. Muito liberal. Hum. Os africanos, eu tenho conversado com alguns metodistas africanos, e ainda o metodismo africano ainda é conservador. Mas se você for lá para os Estados Unidos, onde já existem sacerdotes homossexuais, a tolerância, então, o liberalismo, e como eles defendem essas questões através dessa visão liberal teológica, né? Porque todos eles usam a Bíblia como o manual, né? Ok, irmãos, vamos tomar uma aguinha, tomar um cafezinho e voltamos aqui para mais alguns minutos de estudo.
Ok, meus irmãos? Vou comer. Comendo um negocinho aqui. Terminando de mastigar por aqui também. Muito bem, vamos voltar aqui à nossa aula. Eu tenho sentido a falta de muitos irmãos hoje, né? Senti a falta. Deve ter acontecido alguma coisa. Espero que a aula esteja sendo proveitosa, né? E não tão cansativa. Muito, muito. Tá Nós bom. vamos orar e pedir a graça a Deus. Deus, dá-nos graça nesse tempo ainda que temos aqui de estudar. E se essa aula seja proveitosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. Então, onde nós chegamos agora? Onde nós estamos agora, né? Quando nós falamos da nossa origem. Então, nós falamos do conceito de fundamentalismo, nós falamos do conceito da escola teológica que provocou o fundamentalismo, e agora nós vamos falar dos personagens que atuaram nessa militância fundamentalista. Falamos de alguns pensadores liberais e o que eles pensavam, e agora vamos falar sobre os pensadores fundamentalistas e o que eles pensavam. E vamos falar aqui de pessoas que diretamente influenciaram para que nós viéssemos a existir. Então, são precursores do movimento batista bíblico. São precursores da igreja que hoje fazemos parte, do movimento que hoje representamos. Então, quem são esses personagens? E vamos falar aqui dos diretamente ligados a nós. Nós falamos ontem sobre Frank Norris. Quem foi Frank Norris? Frank Norris era chamado de o lutador fundamentalista. Então, quem são esses homens que surgem nesse momento e sobretudo, John Frank Norris? Diante de todas essas barbáries, dessa interpretação totalmente desconectada da visão da igreja primitiva, da igreja neotestamentária, que estava influenciando a sociedade para uma prática cristã, porque o grande problema da teologia é que quando ela é descaracterizada, quando ela é enfraquecida, quando ela é distorcida, quando ela é colocada sobre dúvida, o que gera? Gera um liberalismo comportamental. Então, o que acontece é que agora a visão do cristianismo está deturpada e os cristãos agora não têm uma prática de fé pura, sadia. É uma prática de fé hoje contaminada em função daquilo que Paulo vai chamar de doutores segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, teólogos que se formaram e que são pensadores defensores do pecado. E a gente percebe que os articuladores do mal, eles são muito bem organizados. E eles não têm pudor, nem vergonha de expor o que eles pensam. Por exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos, domingo passado, a chama passeata gay, né? Acho que é isso, né? Os brasileiros me ajudam se eu estou errado. E existe um movimento aqui político que muitos que eram defensores de uma visão mais conservadora de valores de família, eles usavam muito a cor amarelo, verde, branco, azul, que eram cores da bandeira brasileira.
que aconteceu nessa passeata? Estes que são defensores dessa visão liberal de moralidade, falaram que o verde, amarelo, essas cores brasileiras são deles, como que afrontando aqueles que usaram esta cor para defender modelo tradicional de família, modelo tradicional de valores. Então, eles são ousados. Não são acanhados, eles são ousados e muito bem organizados, ou seja, eles são minorias em termos numéricos de população, mas se apresentam como maioria na sua fala, na sua manifestação. John Norris e outros, assim como esses, eles foram do nosso lado pessoas com esse comportamento. Eles levantaram a sua voz e protestaram contra esse liberalismo, esse pecado. Então, eles não silenciaram, eles literalmente, como a gente diz, colocaram a boca no trombone. Então, Frank Norris era chamado o lutador fundamentalista, ou seja, ele lutava pela verdade que ele cria. Ele era considerado o 44º das 100 pessoas que moveram e sacudiram os 150 anos de história da cidade de Fort Worth, Texas, pela revista The Cits Magazine, em 1999. Então, nós já estamos falando de um movimento mais pertinho de nós. Nós olhamos lá para os séculos iniciais da igreja, a igreja primitiva, depois os apóstolos morrem, depois essa igreja começa a gerar problemas, então surgem movimentos paralelos a ela, que não aceitavam o liberalismo teológico, e eles vão vindo, século a século, existindo e sobrevivendo nesse tempo a estas práticas. Aí conversamos, chegamos nos anabatistas, chegamos nos puritanos, chegamos nos fundamentalistas. Então, nós chegamos aonde? Nós chegamos na nossa história. Então, o fundamentalismo é nossa história, é nossa época, é nossa era, é a nossa geração. Então, na nossa geração, 1999, ou seja, 25 anos atrás, bem recentemente, o Frank Norris foi a 44ª, considerado o 44º das 100 pessoas que moveram e sacudiram os 150 anos de história de Fort Worth. Palavras dele: eu tinha um machado largo, eu usei-o na raiz das árvores das danceterias, dos jogos de sorte, dos bares, das casas de má fama, de condutas contra Deus, alto e baixo, perto e longe. Foi uma verdadeira fogueira. O fogo era tão grande que consumiu a floresta inteira. Frank Norris se levanta contra tudo aquilo que era contrário à fé. Vamos entender aqui que ele está num contexto de um país que foi fundado, que foi criado sob a influência da fé cristã. O hino nacional dos Estados Unidos é um hino cristão. A Constituição americana foi influenciada diretamente pelo cristianismo. As colônias foram formadas com ideais cristãos. Então, Franco Norris, quando vê toda essa realidade pervertida da sociedade, ele se levanta contra tudo isso. Então, ele não só fazia disso, tinha pensamentos, mas ele pregava contra estas coisas que eram erradas. Ele pregava contra as danceterias, ele pregava contra o jogos de sorte, ele pregava contra os bares, ele pregava contra a casa de prostituição. Ele pregava contra tudo que era contra Deus. Não importava se era alto ou baixo, perto ou longe, ele colocava publicamente aquilo que ele acreditava sobre a verdade. Eu creio
que uma das coisas importantes quando a gente pensa sobre a igreja, irmãos, segundo a palavra de Deus, nós somos sal e luz. E quando a Bíblia fala que somos sal, nós somos instrumentos de preservação. Uma das características do sal, e sobretudo quando eu penso nas minhas avós, naquela época que não tinha geladeira, as coisas eram preservadas com o sal. Nós somos o sal. Somos um ministério de preservação da nossa sociedade. E quando nós não temos essa função, ou não exercemos essa função, a Bíblia diz que nós não servimos para mais nada a não ser sermos pisados pelos homens. E hoje a igreja é motivo de chacota, porque é uma igreja em cima do muro, sem uma posição clara. Então, Pastor, por favor, pois não. o termo chacota é o quê? Porque é um termo brasileiro, parece. O termo, como a gente pode dizer assim, fazer uma chacota é como desdenhar, é ridicularizar, é mais no sentido, Zombar, Ok. né? como é? Brincar. De motivo de Entendi. brincadeira. Reeducar. É brincadeira no sentido assim de De zombar, né? zombar, zombaria. Isso. Ok. Obrigado. Palavras de John Frank Norris. Com toda a intensidade da minha alma, eu mergulhei na coisa, direita e esquerda, atrás e frente, dentro e fora. Eu não fiz nenhuma pergunta, eu fui com tudo. As multidões vieram. Grande número de pessoas foram salvas. A característica do ministério de John Frank Norris foi uma mentalidade de cruzado, ou seja, ele fazia muitas cruzadas. Ele estava constantemente efetuando cruzadas pelos fundamentos em prol da fé cristã contra o modernismo, pelo certo contra o errado e pelo bem contra o mal. Ele fez cruzadas contra o jogo, a prostituição, o alcoolismo, a corrupção política, o comunismo internacional, a Igreja Católica. O que eram cruzadas? Ele saía pregando em cidades, em igreja em igreja, sobre essas questões, sobre esses valores, sobre esses princípios. A partir de 1911, Norris determinou fazer qualquer coisa para construir a maior igreja do mundo. Em 1913, a igreja cresceu na escola bíblica dominical, a frequência cresceu de 250 para 1.000 em um ano. Até 1920, a frequência da escola dominical alcançou uma média de 2.000. Em 1924, ele contratou GB Vick, eu preciso só depois dar uma olhadinha, eu estou olhando aqui para uma data que eu citei lá, para superintender o departamento de jovens. O trabalho de Vick trouxe 2.000 para o seu departamento. E a frequência total cresceu para 5.000. A lista total de membros em 1926 era 8.400 membros na sua igreja. Nós vemos que muitas vezes as pessoas entendem que a forma da igreja crescer é através da contextualização, muitas vezes, com o mundo. Essa era uma igreja mais perto do mundo. Mas é interessante que nós vamos ver os movimentos de avivamento, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Moody, por exemplo, que foi um grande pregador da verdade, foram ministérios que cresceram e se tornaram grandes ministérios e grandes igrejas. A verdade não afasta as pessoas da igreja. Elas se sentem mais seguras na igreja. Então, nós estamos falando, em 1926, de uma igreja de 8.400 membros.
E tudo iniciou com o estudo da palavra, uma ênfase no estudo da palavra, no ministério da escola bíblica dominical. Ou seja, a única forma de combatermos a heresia é ensinando a verdade, não estabelecendo regras. Às vezes nós achamos que, para ser fundamentalista, nós temos que fazer como Lutero, colocar lá o que nós cremos escrito na porta da igreja e assim nós vamos estabelecer a verdade. Não, se a verdade não for concebida, conforme Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, de uma forma racional, ela não vai ser vivida. E se ela for vivida sem esse entendimento, ela é só uma prática farisaica. Nós temos que saber defender a fé que nós temos, a verdade que nós cremos. Muitas das coisas nós estamos perdendo no sentido de prática, porque não soubemos e não sabemos defender o que cremos com a Bíblia. E muitas vezes escondemos que isso é tradição, isso é costume do passado, hoje é diferente, e na realidade são valores e princípios bíblicos que deviam ser observados até o dia de hoje. Opa. Então, irmãos queridos, vamos terminar a nossa aula de hoje recordando 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Para fazermos frente a essa realidade presente, não existe outra forma a não ser esta. Conhecermos a verdade, aceitarmos esta verdade, vivermos esta verdade e pregarmos essa verdade. Eu tenho muita alegria e orgulho, no sentido sadio, de ser parte desse movimento nos nossos dias, o movimento fundamentalista, que crê na palavra de Deus da mesma forma que os cristãos antigos criam, de entender que a palavra de Deus não oprime, ela liberta. Ela é moral, ela é reta, ela traz paz, segurança. Agora, é importante nós entendermos a nossa história, porque muitas vezes nós podemos estar lutando do lado errado. Existem muitas igrejas que são defensoras de uma visão teológica liberal. Não crê na suficiência da palavra. Não crê na literalidade da palavra. Não buscam um cristianismo de pureza e de verdade. Mas nós não somos estas igrejas. Nós somos fundamentalistas. Nós somos bíblicos. Nós somos crentes e cremos na palavra de Deus, na sua veracidade, de uma forma completa. Nós cremos que ela é inspirada por Deus, é verdade infalível e deve ser interpretada de uma forma literal. Nós cremos assim. Esta é a nossa fé, esta é a nossa militância. E por isso é importante nós sabermos da onde nós viemos, quem nós somos, para sabermos como devemos nos comportar nesse presente século. Eu creio que Deus sempre preservou um povo, separou um povo do mundo, separou um povo do pecado. E eu quero crer pela fé que nós somos esse povo, no nosso tempo, para os nossos dias. Assim como existiam os anabatistas, os donatistas, nós somos os cristãos para este momento. E não devemos nos esconder nas sombras. Nós devemos assumir quem nós somos nos nossos dias. E eu sei que a tendência é sermos um número pequeno, mas não importa quanto nós somos, mas quem nós somos. É como eu digo, o problema não é quantas pessoas nós temos na igreja, mas quem são as pessoas que temos na igreja. Que Deus nos dê graça para sermos as pessoas que precisamos ser nos nossos dias. Amém, irmãos? Amém. E vamos, daqui a pouco eu estou pregando aqui, né? Vamos orar, agradecendo o Senhor. Edson, você pode orar por Oi, nós?
Agradecer. Vamos orar. Pai, nós te somos gratos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprender, ó Deus, sobre a nossa origem, ó Deus, também. E, ó Deus, assim, também, ó Deus, para nos defender, nos posicionar, e, ó Deus, ter condição, ó Deus, de direcionar as nossas igrejas, a orientar, a vivermos a verdade que o Senhor deixou para nós. Somos gratos a Deus pela vida do pastor, que tem dedicado o seu tempo, ó Deus, a nos ensinar, a nos orientar. E grato também a Deus pelo Instituto, EBAB, que tem sido bênção nas nossas vidas e nos direcionado, Deus, no caminho para te servir melhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, e amanhã temos nossa última aula e eu espero que eu tenha condição, na segunda-feira, de passar para vocês o questionário de 40 perguntas, para que sexta-feira os irmãos tenham condições de fazer a prova de 10 perguntas. Tá bom? Espero que na segunda-feira Amém. esteja no sistema já o questionário. Lembrando, nesse fim de semana, a tarefa é ler a apostila. Tá bom? Esta é a tarefa para esse final de semana. Leiam a apostila. Não deixe para a última hora, porque a leitura não será proveitosa. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. O senhor vai Pois, encaminhar depois, pastor, os slides também para a gente ou não? vou mandar os slides. Tá bom. Amanhã, quando terminar, eu vou disponibilizar lá no nosso WhatsApp os slides dessa aula. Tá Tá jóia, bom? pastor. Obrigado. Até mais. Deus abençoe, irmãos. Oh, obrigado.